Olá! Mais uma vez com você, chegando aí na sua casa com o programa Cabeça para Cima. Motivo sempre de muita alegria para cada um de nós, ainda mais quando a gente sabe que tem conseguido levar até você um conteúdo diferenciado que realmente tem edificado a sua vida, tem abençoado a sua vida. Rede Boas Novas de televisão, toda a nossa programação, você pode assistir pela TV, mas você pode assistir também pela internet, no site www.boasnovas.tv. E o bacana disso, né, é que você não fica preso em qualquer lugar que você esteja, do Brasil ou do mundo, a Boas Novas está aí, pertinho de você, sempre abençoando a sua vida, levando um conteúdo que faz diferença real. E nesse início de programa, eu gosto sempre de frisar que a gente consegue chegar até você, a gente consegue oferecer essa programação, porque nós temos um exército de pessoas que está juntinho de nós, que ora pela Boas Novas, que abençoa Boas Novas para que ela possa chegar até você. São os nossos queridos semeadores. E nós queremos sempre dizer, semeador, você faz toda a diferença. Você permite que a gente tenha tranquilidade de estar aqui, sabendo que nós podemos atingir os nossos desafios. Que o Senhor Deus abençoe você, que Ele possa reconhecer o mover do teu coração e que você possa manter o entendimento de que quando você contribui com a Boas Novas, você está cumprindo o ID de Jesus, de falar do amor dele para todo mundo. É isso que a gente faz, porque a Boas Novas chega em todo mundo. É por isso que você, que ainda não é um semeador, mas tem sido abençoado com a nossa programação, deve considerar a possibilidade de se tornar um semeador, de se aliar ao exército de semeadores de Boas Novas. Vai lá, liga 2126-6300 ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv e vem fazer parte desse exército de semeadores de Boas Novas. Que bênção, né? A gente poder semear as Boas Novas de Cristo. 2126-6300 ou www.boasnovas.tv. Nós só podemos agradecer, mas o Senhor, Ele é que dá a recompensa, sendo você semeador ou não. Mas quando você se torna um semeador, o Senhor fica feliz e Ele sabe que você está engajado naquilo que Ele mesmo nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mais uma vez, 2126-6300 ou www.boasnovas.tv para que você possa se tornar um semeador. Vem para o exército de semeadores de Boas Novas. Queridos, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Na verdade, a gente vai falar de algo que todo mundo quer. Sabe, segundo notícias muito recentes, apenas 7% dos empreendedores individuais, eles têm curso superior. Mas não tem como a gente negar que ter um curso universitário chancelado por um diploma, isso significa uma chance a mais no mercado de trabalho. Mas, na verdade, qual seria a chave de um profissional bem-sucedido? Será que a universidade ela forma melhores profissionais? O Cabeça para Cima de hoje vai tentar descobrir o segredo do sucesso. A gente começa com o informativo e tem um time, olha, muito show para conversar com a gente sobre esse assunto e nos dar o caminho das pedras, nos dizer o segredo do sucesso profissional. A formação superior é importante, pois reflete o conhecimento, dá uma visão mais ampla. No entanto, há características que são fundamentais para empreendedores, como clareza de propósito, determinação e persistência. Sem elas, a pessoa não conseguirá sucesso só por causa de um diploma. Para especialistas, o diploma é uma chance a mais de sucesso e impõe mais respeito. As coisas passam rápido e o mercado exige mais do que talento. O nível superior pode dar mais clareza na hora das decisões, ajuda na administração da carreira. O diploma universitário é uma forma de amadurecimento. Em algum momento, o empresário percebe a importância dele, pois passa a trazer uma conduta mais profissional. De acordo com o escritor Augusto Cury, não existem pessoas de sucesso e pessoas fracassadas. O que existem são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles.
É forte isso aí, né? Não existe sucesso nem fracasso. Existem aqueles que lutam pelos seus sonhos e aqueles que acabam fugindo deles. Será que é assim? Qual é o segredo do sucesso? Recebo aqui no estúdio para nos dar os caminhos das pedras. Começo com o Ricardo Vargas, ele que é gerente de soluções de inovação do Sebrae aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, fico à disposição aqui dos ouvintes para trocarmos ideia, discutirmos aí o tema. Perfeito. O Sebrae, que é um órgão assim, importantíssimo, inclusive aí no suporte a esses novos empreendedores, né? O pessoal que está começando no mercado, essa questão toda. Vou já explorar você. Tá ótimo. Bom? Também conosco o Bruno Amaro, ele que é diretor executivo da Lupe Consultoria, uma empresa especializada em recrutamento e seleção. Obrigadíssima. Eu que agradeço a participação no programa. Perfeito. Aí, você, trabalhando aí com recrutamento e seleção, vai nos ajudar a entender um pouco mais dessa história do mercado de trabalho, né? Como é que é esse mercado de trabalho, o que ele está requerendo, por que ele está requerendo? A gente vê muita coisa todos os dias, né? Então, a gente vai contar algumas histórias aqui bem bacanas aí do que esse jovem hoje busca em termos de carreira, de sucesso. Aham, perfeito. Volto já com você também. E completa o nosso time de hoje o Eduardo França. O Eduardo, ele é professor e coordenador dos cursos de extensão da Escola de Criação da ESPM aqui no Rio. Então, vai também nos ajudar aí agora, do ponto de vista da universidade, né? Uma banca muito bacana. Obrigadíssima por você estar aqui com a gente. É um prazer poder contribuir e dar alguns esclarecimentos ou alguma orientação, porque são decisões importantes, que se você não tiver uma clareza ou pelo menos um conhecimento um pouco melhor, fica muito mais difícil, ainda mais na atualidade com tantas áreas novas que nós temos para desenvolver, principalmente para as áreas empreendedoras. Para vocês, né, que estão aí lidando com o mercado, com a preparação dos profissionais para esse mercado, surpreende o dado de que apenas 7% dos novos empreendedores eles têm um curso superior? Isso surpreende? Olha, de uma certa forma, surpreende por conta da questão toda que o empreendedorismo traz, né? Que diz que um bom empreendedor, uma pessoa que está querendo desenvolver o seu negócio, está querendo tocar a sua vida de uma maneira mais independente, né? Ela precisa ter conteúdo, ela precisa ter informações, precisa ter uma série de tratativas no sentido que o negócio dê certo, né? Então é um dado crítico, digamos assim, né? A gente ter essa informação. O empreendedor individual ainda ter essa restrição de um conhecimento mais prático, um conhecimento formal em termos de tratar ali o dia a dia dele, né? Eu acho que é legal também a gente separar um pouco. Claro que é importante, é fundamental para você gerir um negócio, ter o conhecimento. Mas o empreendedorismo, ele vem muito das necessidades que você tem de buscar alternativas. E nós, brasileiros, somos conhecidos por isso, por lidarmos com muitas diferenças, por cenários muito conturbados. Então, se nós compararmos com outras sociedades, o brasileiro ele está na frente em termos de empreendedorismo aos americanos. É verdade. O que falta, na verdade, é um desenvolvimento de conhecimento de ferramentas, de planejamento, para que o negócio prospere. Aí é uma outra história. Aí sim, aí a surpresa de você ter só 7% com cursos é que mostra boas ideias, às vezes, que não decolam. Porque aí você não tem a viabilidade econômica que para qualquer negócio é necessário para que ele se mantenha. Mas, de qualquer forma, eu acho que no quesito criatividade, a gente se destaca sim. E aí vem pelo nosso estilo de vida, né? Que a gente tem que lidar. A questão da formação também, o jovem, quando ele opta por uma carreira, ele é muito jovem. Em termos de idade, 16, 17 anos, traçar um percurso de 20, 30 anos, né, do qual ele vai ter que ter um direcionamento ali. Então, quando tem por volta de 21, 22, 23 anos, já está querendo ingressar E há muita influência também dos pais, né? Com de certeza. achar que a carreira deles é a melhor opção, sendo que nós temos N outras áreas de atuação que são novas, até difíceis para gerações como, por exemplo, o meu pai, a referência dele era administração, direito, medicina Verdade. e pronto. Né? Engenharia, desculpa. Imagina se eu dissesse para ele, vou fazer tecnologia da informação.
O que é isso? Vou fazer mídias sociais. Entender de mídias sociais, exatamente. Entendeu? Vai ficar no computador o dia inteiro. Esse menino não quer saber de estudar, então é muito complicado essas áreas, todas que são cruciais, né? Quando a gente fala de arquitetura de informação, é uma área extremamente importante hoje em dia para a nova realidade da comunicação. Um dado paralelo a esse, né, de que 7% apenas tem curso superior, é também o dado de quantas empresas elas começam, né, você já até comentou sobre isso, mas empresas que começam, mas que elas não vão avante, elas acabam, a média também que se tem aqui no Brasil é que as novas empresas, elas duram 2 anos e depois elas não conseguem sustentabilidade, né, não conseguem continuar firmes. Seria esse dado devido à falta de formação? Também e planejamento, com certeza. As pessoas abrem, quando eu falei de termos muitos empreendedores, as pessoas elas abrem negócios sem conhecimento sobre gestão, que eu acho que é um ponto crucial, e finanças. E aí acaba apostando todo o recurso que tem, e não tendo fluxo de caixa, coisas que seriam básicas para uma oscilação, lembrando que a gente tem as influências econômicas, né, do cenário do macroambiente que vão interferir. Se a gente tiver uma recessão, é natural que a gente tenha que segurar e deveria ter medidas de proteção e não de investimento. E não se faz esse tipo de análise. Então, você vê as pessoas apostando sem um conhecimento de gestão, conhecimentos básicos, às vezes, que é o que compromete, lamentavelmente, boas ideias, às vezes. Além da gestão, acho que um ponto crucial é o empreendedor, ele tem uma boa ideia, ele se lança no mercado, essa ideia funciona durante um período. Né? Com as mudanças, né, como o Eduardo está falando, essa ideia já não vai funcionar da mesma forma como funcionou durante 2, 3 anos atrás. Não acompanha, né, Bruno? Não acompanha. É preciso uma reinvenção em cima do que foi colocado lá atrás. Aham. E muitas vezes essa sacada, né, ela acaba se perdendo no meio do caminho e a empresa Nessa hora, o conhecimento estruturado, né, talvez realmente faça muita diferença. Análises, né? Vamos supor, vou pegar um exemplo, acho que é bem bacana. De repente surgiu uma onda de brigaderias. Brigadeiro é uma coisa que a gente conhece desde pequeno. Qualquer festa que se preze, brigadeiro acho que... Não pode faltar, não pode nunca. Faltar. De repente alguém teve uma ideia de fazer uma brigaderia mais especializada. Quantas brigaderias não apareceram depois disso? É verdade. Na mesma proporção, quantas fecharam? Porque como se a gente fosse comer brigadeiro o dia inteiro. Claro. E assim a gente viu com os iogurtes frozen, com empadas. Então, isso é muito claro, o desconhecimento de mapear as oportunidades no mercado, de fazer a análise de tamanho de mercado para o investimento que vai ser feito. Pois é. Eu até, desculpa, fazendo um incremento nessa questão, eu acho que nós temos ainda no Brasil um perfil do empreendedor por necessidade, que é aquele que fica desempregado, não tem condições de se realocar no mercado. Então, busca uma saída através do desenvolvimento do negócio próprio. E aí cai em questões que foram levantadas, quer dizer, não fez um bom trabalho de gestão, de organização do negócio, de planejamento. Né? Nós temos o empreendedor que é o de oportunidade. Esse sim, ele tem um olhar mais para frente, um olhar de mais organização, um olhar percebendo as necessidades do mercado. E eu acrescentaria a questão da inovação, quer dizer, o empreendedor que tem um grande viés da inovação embutido, quer dizer, é o que vai efetivamente se destacar dos outros empreendedores, que vai conseguir superar essa barreira dos 2 anos que você mencionou. Né? Perfeito. Eu gostaria até de acrescentar, do ponto de vista do Ricardo, um terceiro ou um quarto ali, que é aquele empreendedor, né, que ele tem a oportunidade, sendo que ele foi, durante muito tempo, em algum momento, empregado, um colaborador de uma organização pequena, média ou grande, e num determinado momento ele falou, olha, eu vou ser o patrão de mim mesmo, né? Então ele se lança no mercado, ele tem uma gestão provavelmente mais focada naquela área de atuação dele, falta toda aquela questão do planejamento, aquela análise macro, cenários e tudo, e ele acaba retornando para um mercado corporativo,
Porque ele não consegue lidar, né? Você sabe, com certeza, você trabalha nesse campo de recrutamento e seleção, mas é muito interessante que a gente observa, às vezes, profissionais que eles trabalharam, eles vêm de grandes empresas, muito estruturadinhas, né? Onde eles tinham à sua disposição isso e aquilo, exatamente, às vezes, executivos que, ou posições de gestão, etc., que ele tinha à disposição dele uma estrutura muito forte, quando ele tem que lidar sozinho, ou quando ele vai para empresas com uma estrutura menor de suporte, ele não consegue se dar bem. A pressão é outra. Né? Ele não consegue realizar a tarefa, ele não consegue sair do outro lado, porque ele está muito acostumado a ter coisas que ele nunca imaginou pensar que seriam necessárias, né, para o trabalho, de repente estão ali e ele não consegue lidar com isso. Eu já preciso da nossa primeira paradinha, mas eu quero voltar no próximo bloco com vocês para falar sobre o seguinte, mas e a questão da universidade? Vamos explorar um pouquinho aqui o Bruno. O que é esse mercado de trabalho? Porque isso é fato, né? O mercado de trabalho, se você tem um diploma, o mercado te olha diferente. Isso faz diferença mesmo? O que é que o mercado de trabalho hoje está requerendo dos profissionais? Vamos falar um pouquinho sobre isso, quero ouvir a visão de vocês também, tanto você que lida com essa turma toda que chega lá no Sebrae, quanto do ponto de vista da universidade. O que é que se orienta para a tua turma lá, trabalhando com a criação, com a diversidade desse pessoal todo, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima.